Destaques do São Paulo, depois desta vitória na Ilha do Retiro, 1-0 para cima do Sport, gol de Pablo, único gol do jogo. O Coutinho saiu logo no comecinho da partida. E depois disso, hein, como é que foi essa vitória do São Paulo 1-0 para cima do Sport? Sabe aquele clichê clássico do futebol, né? Foram dois tempos completamente distintos. Do São Paulo foram dois tempos distintos. O Sport não, o Sport mais ou menos não variou tanto, né? Exceção a esse final do tudo ou nada, né, do Daniel Paulista, que ele colocou um monte de atacante, tirou inclusive zagueiro para ir para cima do São Paulo para tentar o empate. O Sport claramente é aquilo que a gente, infelizmente, para essa torcida gigantesca e apaixonada do Sport, é um time para brigar para não cair, né? Eu tinha um pouco de dificuldade, ainda tenho dificuldade para nesse Campeonato Brasileiro imaginar quem vai brigar na parte de cima da tabela com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, o Palmeiras está chegando, o Internacional está por lá. Eu acho que o Vasco, com todo o respeito à torcida do Vasco, não deve ficar muito tempo lá em cima, não. E tenho mais dificuldade ainda, Fábio, tinha antes de a bola rolar, para imaginar quem seriam ali 4, 5, 6, talvez 7 times que vão lutar contra o rebaixamento. Agora, pelo campeonato estadual ruim, pela Copa do Nordeste ruim, eu já imaginava que o Sport ficaria nessa posição e infelizmente, repito, para a torcida apaixonada e maravilhosa do Sport, é exatamente isso, né? O Sport não mostra nada além do que um time que vai sofrer demais nesse Campeonato Brasileiro e que tem como único objetivo se manter na divisão de elite. Tem uma tarefa muito árdua. E esse final de jogo, esse segundo tempo, esses últimos 15 minutos do segundo tempo mostraram duas equipes que vão brigar para não cair. Não acho que o São Paulo vai brigar para não cair. A tabela não mostra isso. A Aline acabou de falar. O São Paulo, com um jogo a menos, é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está olhando mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. 2 rodadas atrás, o São Paulo estava na zona de rebaixamento. E esse campeonato, e é assim o brasileiro, bastam 2 vitórias, uma vitória e um empate, ou bastam também 2 resultados ruins para você variar muito de colocação, né? Onde é o jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense, Aline? Morumbi. É no Morumbi. Quarta-feira, né? Isso. Não é o jogo atrasado, mas vai compensar. São Paulo vai chegar ali a 5ª rodada. Se vencer o Atlético Paranaense, que não vem bem, São Paulo assume a 3ª posição na tabela. Uma vitória simples, né? Uma vitória simples. O Vasco tem um saldo de gols interessante. Sim, são 6 de saldo. Não daria para ultrapassar o Vasco, a não ser que goleasse. Mas enfim, chegaria aos 10 pontos do Vasco da Gama. O Vasco tem 4 jogos, é verdade. Mas é um campeonato ainda muito embolado, né? Maluco, embolado, né? Agora, Fábio, independentemente de o São Paulino estar ressabiado com o futebol do São Paulo, fraco, e tem de estar, como o palmeirense está ressabiado com o futebol fraco, exceção hoje ao clássico, me parece que o Palmeiras fez um bom clássico hoje, não interessa, é um campeonato muito longo, então você tem que somar ponto. Se você estiver mal e estiver somando ponto, estiver lá na frente, quando você estiver bem, você vai estar brigando. Então é isso. Então, assim, torcedor, tem que analisar 2 coisas completamente diferentes. Futebol. O São Paulo teve um primeiro tempo interessante e um segundo tempo desastroso, horroroso. O segundo tempo do São Paulo foi horroroso. E só não empatou, perdeu o jogo, porque do outro lado era o Sport, né? E é um time que vai brigar para não cair. Agora, a impressão que essa partida passa, se você estivesse lá hibernando, acordasse agora, assistisse esses últimos 15 minutos, esqueça a camisa, esqueça a tradição, você fala assim, peraí, esse jogo é jogo de divisão inferior do Campeonato Brasileiro, né? É um jogo muito ruim, tecnicamente muito ruim. Agora, não é assim, a análise não tem que ser feita dessa forma simplória, você tem que analisar um monte de aspectos, a tabela sim, a colocação, o que o São Paulo almeja nesse campeonato, e o São Paulo hoje é o 6º colocado, como disse o Fábio, com a chance de assumir um 3º lugar, ou quem sabe se num lampejo de futebol maravilhoso, goleia o Atlético Paranaense, quem sabe até o vice-líder termina quarta-feira e com igualdade de condição com os outros times, né? O futebol não apareceu? Não apareceu. A filosofia, o que o Fernando Diniz imagina, no primeiro tempo teve um pouquinho, que é aquela história. Ele tirou os 2 zagueiros do São Paulo, colocou o Diego Costa, que é um garoto, que é zagueiro, mas que tem uma certa habilidade com a bola nos pés. O Léo, que fez uma grande partida nesse final de jogo, que ele foi exigido como zagueiro,
não comprometeu. Ele só no início do segundo tempo teve ali um lance em que ele tentou sair jogando e errou um passe. De resto, uma partida quase que impecável do Léo, uma grande partida, tem que se dizer. O Luciano é uma contratação que eu diria estranha, não pela saída do Everton, mas pela chegada do Luciano, que é um atacante que não foi bem no Corinthians, que tem números interessantes no Grêmio, mas também não é um cara para chegar. Mas o Fernando Diniz, claramente, por esse jogo e meio do Luciano, né, acho que não dá para contar como um jogo inteiro contra o Bahia, claramente não pensa no Luciano e não projeta no Luciano um atacante, um centroavante, um reserva para o Pablo. Ele pode até ser um reserva para o Pablo ou um outro atacante lá na frente em algumas circunstâncias. Agora, claramente o Luciano chegou e hoje para mim foi o melhor jogador do São Paulo como um meia. Em alguns momentos, Fábio, pelo jeitão, pelo fato de ser canhoto, de proteger bem a bola, ele lembra a função que o Danilo fez nesse time do São Paulo, naquele time do São Paulo super vencedor. É um meia, que chuta, que sabe fazer gol, que encontra uma bola como encontrou, que deu a vitória para o São Paulo. Então, o Fernando Diniz está reconstruindo o São Paulo com o campeonato em andamento e, para sorte da torcida do São Paulo e do Fernando Diniz, o São Paulo está em 6º lugar. E é isso. Quando você reconstrói um time no meio de um campeonato, e não está nem no meio, está no começo de um campeonato, você tem de pontuar. 2 vitórias do São Paulo nesse campeonato, com futebol bem abaixo da média? Sim. Contra o Fortaleza, jogou mal, venceu. Hoje contra o Sport, jogou mal, venceu. Contra o Bahia, jogou mal, empatou. 7 pontos que o São Paulo tem, que colocam o São Paulo na parte de cima da tabela. Isso é o mais importante, para depois você acertar esse time do São Paulo. Tá longe do ideal. Tá muito longe do ideal, mas tá longe do ideal pro São Paulo, pro Palmeiras. O Flamengo tá lá para baixo. O Galo, que a gente imaginava que ia disparar, parou de somar pontos. O Internacional está somando pontos. O Vasco, de novo, com todo respeito, não imagino que vá brigar nessa posição. Então, calma, torcedor São Paulino. Ainda há esperança, por incrível que possa parecer, para esse time do São Paulo treinado pelo Fernando Diniz.